Verdadeiramente, caros filhos, hoje, celebrando este santo, podemos entender bem ou mal estas leituras. Primeiro, o Salmo, diante desta resposta. O Senhor fez o indigente sentar-se com os nobres. Matias não era um indigente porque não estava com os apóstolos. Esse sentido da indigência é diante daquele que ainda está preso a algo e é elevado. E é elevado e hoje se senta não como apóstolo, mas como santo, e que tem muito a nos dizer. Nosso Senhor, ao longo do seu caminho, ele fala por vezes palavras duras. Em certo momento, ao dizer algumas palavras duras, anunciando o sentido do seu corpo, alguns dos discípulos que o seguiam, juntamente com os apóstolos, vão embora, porque era muito dura aquela palavra, exigia demais. São Matias, como vemos, não foi. Ele quis ouvir, ele quis estar com o Senhor. E vemos este caminho que o Senhor vai fazendo, e mesmo não chamando de modo imediato, quando sobe a montanha e chama os 12, o Senhor, de alguma forma, já o estava chamando. Não para ser servo, mas para ser seu amigo. E vemos esta sua amizade diante da sua entrega. Morreu pelo Senhor, entregou-se pelo Senhor para dar testemunho. E como vemos a sua humildade? Primeiro, diante do próprio testemunho da sua escolha. Vemos que existiam dois, a princípio, candidatos, que os apóstolos olharam e viram. Bom, esses dois permanecem conosco, estão conosco desde o tempo do Senhor. Desde que o Senhor começou a sua vida pública com o batismo de João e até este exato momento, ouviu tudo aquilo que o Senhor falou, a não ser aquilo que era específico a nós, estava em cada momento. Então, escolhamos dentre estes. E vemos que a princípio, talvez fosse um candidato mais forte diante dos olhos humanos, tal qual foi, talvez, os irmãos de Davi. Quando o profeta Samuel chega e vê na sua casa, um é mais forte, o outro é mais habilidoso, um é mais assim, o outro é mais assado. Mas não era nenhum daqueles. Era aquele que o Senhor queria. Da mesma forma, infelizmente, alguns assim a colocam. Vemos a eleição do Romano Pontífice e, infelizmente, a televisão mostra quase que como se fosse um partido político. Como que aquele que elegessem fosse aquele que fizesse a melhor campanha dentre os cardeais. Como se fosse assim. Uma conversa de amigos, aquele que faz jogatinas. Não, porque tem uma lista dos mais papáveis, uma lista assim. De certa forma, a primeira leitura de hoje já nos responde como foi. Como foi esta eleição? Ainda que São Matias não tivesse sido sucessor de Pedro e eleito para a cátedra de Pedro, mas foi eleito para ser um dos apóstolos. E a sorte, ou seja, a oração do Senhor que fazem para então escolher um destes,
o aponta. Aquele que era o outro apresentado, é apresentado com muitas coisas. Olha, esse daqui é fulano, conhecido como Beltrano, e era chamado de justo, quase que já dando o título de santidade para aquele homem. E tem Matias. Quase que como, tem esse aqui também. Mas, quem que é ele, né? Pois bem, é justamente este que o Senhor escolhe. Não é aquele que aparece, que aparenta isso ou aparenta aquilo. Ao contrário, é aquele a quem o Senhor quer. Não necessariamente era o melhor, o que tinha mais títulos, o que sabia mais, o que conhecia mais, o que tinha melhor aparência, ou isso ou aquilo. O Senhor não olha para este tipo de qualidade. Diferente da lógica humana, o Senhor escolhe os seus instrumentos de modo diferente. Porque é Ele quem os prepara para anunciar de acordo com a vontade dEle. Existe uma música que diz que Deus escolhe os vasos de argila, quebradiços, frágeis, para manifestar o seu poder. É assim que foi a eleição dos apóstolos. Pedro não era o melhor de todos. André não era o mais cheio de coisa. São João não era o mais manso e humilde, como aparece nas suas cartas. Ao contrário, vemos no Evangelho, era talvez um dos mais intempestivos. E assim foram todos eles. Mas Deus escolheu aqueles a quem viu e os transformou, ao ponto de serem estes que propagaram a fé a nós. Escolheu até mesmo um perseguidor para manifestar o seu poder. Escolheu também este, Matias, para completar o grupo dos 12. Deste, não sabemos talvez tanto como aparece nos evangelhos, quem era Pedro, quem era São Paulo, diante dos seus escritos. Mas sabemos que São Matias era um dos apóstolos, um daqueles escolhidos pelo Senhor, ao qual foi conferido algo mais. Hoje, nós somos também estes, escolhidos do Senhor para aqui estar, para dele ouvir, para podermos também nós anunciar, como os apóstolos o fizeram em seu tempo. Nós somos os apóstolos de hoje, que devemos anunciar a palavra do Senhor, anunciar em nossas casas, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na rua, no círculo de amigos, aonde quer que estejamos, devemos anunciar a verdade da fé, manifestando a presença de Deus. É isso que Ele quer de nós, que aprendamos com São Matias assim fazer. Não querer aparecer aos olhos dos outros como o melhor candidato, mas ser este instrumento do Senhor, escolhido por Ele, a fim de manifestar, segundo a vontade dEle, a sua presença. E aí sim, quando somos dóceis ao Senhor, somos eficazes, porque fazemos não a nossa, mas a vontade dEle. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.